Muito bem, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Hélio Piovesan, estamos aqui na igreja de Interlagos, e estamos num culto de domingo, hoje é dia 18/9/2022, e estamos aqui no culto da família. Caso você tenha entrado pelo YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja, essa igreja ela funciona, né, aos domingos, às terças-feiras e às quintas-feiras. No domingo é a Igreja da Família, às 18 horas. Na terça-feira é a escola da doutrina, da escola do Alicerce Bíblico, que começa às 20 horas e termina às 21. E quinzenalmente nós temos a escola da doutrina bíblica, que funciona às quintas-feiras também às 20 horas. Próxima quinta-feira, deixa eu ver aqui, dia 22/9, então teremos um culto, tá bom? E você seja bem-vindo. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão no canto superior direito, é o ao vivo, né, onde você poderá participar dos nossos cultos, né? Só se lembra de fechar o microfone e a câmera, né? E, por enquanto, nós estamos fazendo os cultos aqui só na internet, né? De maneira online, mas logo, logo a gente vai ter o nosso local físico. Todos os cultos são gravados, né? Todos eles. E estão disponíveis no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Nós temos também o Instagram, também com o mesmo nome, e também temos o Facebook, também com este nome, tá bom? Nós temos também um canal de comunicação, que é o faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Se você tiver perguntas a fazer, você acessa lá que eu respondo ou encaminho a resposta para a pessoa, tá bom? Então, hoje quem vai pregar é o pastor Valdo, né? Ele vai falar sobre o reino deste mundo, e você fique à vontade, tá bom? Vou fazer uma pequena oração para a gente dar início, então, à pregação. Por favor, feche seus olhos, mesmo que você esteja na internet, que esteja vendo a gravação, não tem problema, feche os olhos, porque a oração, ela é sempre bem-vinda. Então, feche os olhos. Deus querido, Deus amado, Pai eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa-nos agora, abre os nossos corações. Queremos, Pai, ser aperfeiçoados por Ti, e que a Tua palavra entre no nosso coração. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a voz e a boca do pastor Valdo, Senhor, e que ele possa trazer para nós uma mensagem vinda do Teu reino, Senhor. Livra a família dele do mal, livra o Valdo do mal, Senhor, e abençoe-o em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É com você, pastor Valdo. Irmãos, então, conforme, né, irmãos, foi anunciado, estou me ajeitando aqui, conforme foi anunciado, né, irmãos, nós estaremos aí falando sobre o reino deste mundo, né? Bom, nós temos observado, né, irmãos, que para onde tem caminhado este mundo, né? Temos observado que tem prevalecido, né, em termos de valores morais, em termos de tantas outras coisas, né, que têm acontecido e que bate contra aquilo que Jesus Cristo nos ensinou através do Evangelho. Então, o reino deste mundo. E nós sabemos também que este mundo ele terá um fim, né? O próprio apóstolo Pedro ele deixou muito claro que o mundo está reservado, né, para o fogo. Então, haverá mesmo um final dos tempos. A própria ciência, né, fala isso, que haverá um momento de um caos, né, que as coisas, conforme existe hoje, elas estarão todas direcionadas aí para um caos, né? Então, tudo vai acabar,
tá certo? Então, qual seria, então, o nosso papel aqui nesta terra, já que o mundo, temos observado, as coisas, elas caminham muito para um lado errado, vamos dizer assim, e qual seria o nosso papel, então, aqui como pessoas que conhecem o Evangelho, né? Aqui neste mundo, quando nós deparamos, aí hoje está muito atual, né? Nós estamos em anos de eleição aqui no Brasil, e as expectativas nossas com relação ao governo, né? O mesmo governo do Brasil, o que tem acontecido aí também na Europa, na Ásia, ou seja, no mundo, né? Em termos de governo, de governança, né? Então, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, que existe uma direção transcendente de todas as coisas, né? As coisas não estão aqui lançadas à sorte de uma forma aleatória. Elas acontecem em âmbito espiritual, né? Então, no livro de Salmos, Salmo no capítulo 2, não, Salmo, capítulo 2, versículo 8, nos diz o seguinte: Salmo, capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó, pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Né? Eu vou ler aqui na versão da minha Bíblia, na versão atualizada e corrigida, e diz assim, fala a mesma coisa, tá, irmãos? Mas nos traz um entendimento mais correto dentro daquilo que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite. Olha só, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Eu te darei os gentios por herança. Tá, a tradução aí não bateu. Ou seja, aqui, né, irmãos, nessa passagem seria o quê? Estaria oferecendo as nações, né? Para quem? No caso aqui, para o Messias. Quando você olha lá no versículo 9, no mesmo capítulo 2, diz assim. Só para nós entendermos bem, irmãos, que existe algo, podemos até dizer assim, algo paralelo acontecendo, tá certo? No decorrer da história, diz assim, ó, no 9, tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então, ou seja, isso daí é uma profecia vindo para o Messias, que as nações do mundo, o mundo seria entregue, né, para, no caso aqui, o Messias, e o Messias teria esse poder de reger esta nação. Quer dizer, ou seja, reger as nações, né? Porque aqui no caso está no plural. Pede e eu te darei as nações, né? Os gentios por herança. Então, veja bem, o que eu acho muito interessante aí, né, neste versículo é que ele fala assim, pede e eu te darei. Ou seja, necessário seria o quê? No caso, o Messias, Jesus Cristo, pedir estas nações. Né? Como Jesus não pediu, esse poderio todo, né, de ele ser um governante aqui deste mundo, como ele não pediu, ofereceram a ele. Né? Eu achei isso aí um fato muito interessante. Então, Jesus Cristo ele passou 30 anos, né, aqui, ele nasceu realmente já com a profecia de ser o Messias, a própria Maria já sabia disso, que ela daria à luz, né, aquele que salvaria o povo, né, salvaria o povo de Israel,
e inclusive dos pecados, né? Mas a interpretação que eles tinham é que ele salvaria Israel, né, que estavam sob o jugo dos romanos, né? E que Israel seria aí a maior nação. Então, o Salmo fala: peça e eu te darei as nações por elas. Então, como Jesus não pediu, as nações elas foram o quê? Oferecidas a Jesus. Então, é como se, né, o que tinha um domínio espiritual sobre este mundo estava na expectativa de, em oração, ser pedido o governo deste mundo, né? Assim como muitas das vezes as pessoas, quando têm uma certa dificuldade, elas se ajoelham pedindo que os seus problemas, né, sejam resolvidos. No caso aqui, a expectativa era de que o Messias viesse a pedir. Como ele não pediu, foi oferecido a ele. Isso daí está lá no livro de Lucas, no capítulo 4, né? Durante a tentação que Jesus sofreu. Lucas, no capítulo 4, no versículo 5. Que diz assim: e o diabo, levando-o a um outro monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. Né? E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Né? Então, como Jesus não pediu, né, o ser espiritual foi lá e sugeriu para ele. Né? Então, o que o tentador fez? Ele mostrou, porque é necessário, né, vindo aí a concupiscência dos olhos, né? Olhar tudo aquilo ali, todos os reinos da terra, foi oferecido a Jesus Cristo. Todos os reis do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, irmãos, é muito interessante esta passagem, porque Satanás, o que Satanás fez? Ele ofereceu, tá, o reino desse mundo e falou: eu dou a quem quero. Então, ele demonstrou ali ter um grande domínio. Né? Então, quer dizer, como que Satanás ele conseguiu ter este poder todo? Né? Alguém deu esse poder para ele ou ele era o próprio detentor de todo esse poder? Né? Quando nós olhamos lá no Salmos 24, 1, diz o seguinte, vamos ler, né, irmãos, os versículos, porque essa aqui é o início da minha pregação, é muito importante que seja um ponto pacífico, né? Nós temos esse entendimento, tá certo? Salmo 24, 1. Salmo 24 é um salmo de Davi. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele há. Né? Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele há. Né? Então, aqui deixa muito claro que o dono do mundo, no caso aqui, seria o Senhor. Né? O Senhor aqui no Velho Testamento, Jeová, tá certo? Então, ele que detinha o poder deste mundo. Daniel, no capítulo 4, versículo 17, é um versículo muito importante, viu, irmãos? Isso aqui está ligado com o sonho de Nabucodonosor, que ele pediu para Daniel interpretar este sonho, né? Daniel, capítulo 4, versículo 17. Ó, esta sentença é por decreto dos vigias
E esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Então, dele é o poder, dele é o governo, e ele dá a quem quer. Né? E Satanás, muito curioso isso daí, né, irmão? Será que era Satanás que estava ali falando com Nabucodonosor? Né? Isso aqui foi em sonho. Ou será que foi esse Altíssimo, que seria Jeová, que estava falando que tinha o governo do mundo e daria a quem quer, né? Então, o fato, irmãos, a conclusão que nós podemos chegar é o seguinte: Jesus, ele recusou o reino deste mundo, tá certo? Ele, diante de Pôncio Pilatos, né, perguntou a ele, olha, dizem que tu és rei. E Jesus falou, para isso eu vim o mundo, mas o meu reino não é daqui. Né? Então, ele deixou muito claro isso daí. E o Senhor Jesus, ele deixou claro também o quê? Que teve um juiz ali, que o príncipe desse mundo seria expulso. Então, aqui, realmente, né, o reino deste mundo, tá certo? Não é um reino que não está ligado com o reino de Cristo, porque quando Jesus ele esteve aqui no nosso meio, o reino de Deus, né, o reino de Deus Pai, chegou com ele. Então ele falou assim, ó, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus, tá certo? O governo de Deus estava em Cristo Jesus, tá certo? E que não é um reino ligado com o reino deste mundo, né? Então, veja bem, em 1 João, no capítulo 2, nos deixa bem claro que o Pai não tem nada a ver com o reino deste mundo. Né? Vamos lá, 1 João, no capítulo 2, versículo 15, e diz assim, ó, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é? O mundo passa e a sua concupiscência. Concupiscência seriam os desejos, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aqui deixou muito claro, né? Que a concupiscência da carne, a soberba da vida, né? Dos olhos, não é do Pai, mas é do mundo. Então, aí trouxe uma dissensão mesmo, né? Entre o Pai com o mundo, né? Então, nós podemos chegar nesta conclusão, né? Que o reino deste mundo não é o reino de Jesus. Tá? Então, se não é um reino de Jesus, não é um reino do Pai, é um reino ligado mesmo às trevas. Né? Por isso que nesse mundo, as coisas que acontecem aqui, muitas das vezes nós não entendemos, né? Tantas injustiças que acontecem aqui neste mundo, quantas tragédias, né? O reino de Cristo, quer dizer, o céu ele não será aqui. Né? Pedro fala que o mundo ele já está condenado ao fogo. Tá certo? Então, o governo deste mundo, de âmbito espiritual, não é do Pai. Né? Então, veja bem, por isso que nós podemos entender as características do governo deste mundo. O que impera neste mundo? A justiça impera neste mundo? Vocês acham que a justiça... Você pode confiar na justiça? Eu sou funcionário público, né? Eu sou funcionário do DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica, eu sou um fiscal de água, eu sou engenheiro aqui no DAE. Então,
Veja bem, eu saio para fiscalizar, então as pessoas, notam que as pessoas elas confiam muito na justiça, né? Às vezes elas se sentem lesadas de alguma forma e passam uma denúncia, aí nós vamos atender aquela denúncia e chegamos lá, nós podemos observar que a pessoa está com a razão, tá? Mas nem sempre elas vencem na justiça, por mais que aparentemente, né, ela tinha toda a razão, seria justo que ela ganhasse aquela determinada demanda, né? Mas nem sempre ela consegue ganhar. Às vezes acaba sendo derrotada aquela pessoa, né? Então, por quê? Porque aqui, irmãos, não tem como você confiar na justiça deste mundo, né? Tá certo? Então, nós temos experimentado, então as pessoas têm confiado, né? Então, muitas das vezes é melhor aquilo ali ser resolvido de uma maneira sem litígio, né? Do que procurar essa justiça que nós temos aí no mundo. Tá? O judiciário, no Brasil mesmo, temos observado o que tem acontecido com esse poder, né? O poder judiciário brasileiro. Né? O tanto que ele tem usurpado um poder. Nós sabemos disso. Né? Estamos vivendo em tempos ando na justiça, certo? Então, veja bem, se o governo deste mundo está nas mãos das trevas, então vai ter as características das trevas. O que vai imperar aqui no mundo? Né? O que vai predominar aqui no nosso meio? Quais são as características do mal? Qual que é a característica, uma das maiores características aí que Jesus Cristo nos disse a respeito de Satanás, este mesmo que ofereceu o governo deste mundo para ele? Está em João, no capítulo 8, 44, né? Que ele é o pai da mentira. Então, a mentira neste mundo, ela tem um poder muito grande. Né? Então, é uma das armas que é usado neste mundo, que o governo deste mundo usa. É mentir, mentir, mentir. Vencer através da mentira. E muitas das vezes tem dado certo. Né? Então, irmãos, outra característica também deste mundo é o engano. Tá certo? Quantas e quantas pessoas não são enganadas aqui neste mundo através de uma falsa bondade, né? Querendo passar aí uma falsa virtude com a intenção de enganar, não é verdade? Então, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou muito claro que Satanás ele se transfigura como um anjo de luz. Então, as coisas dele vêm, passa, a mentira dele passa para as pessoas, o engano dele passa para as pessoas como se fosse uma coisa boa. Isso é o que tem explicado a inversão de valores que nós temos vivido no nosso tempo. Né? Ele faz com que venha a confundir, né, o certo com o errado. Isso tem acontecido no nosso meio. Aquilo que é bizarro tem predominado aí na nossa sociedade, né? E muitas das vezes está sendo assim, de uma forma pacífica, aceito pela sociedade. Né? Então, irmãos, por quê? Porque esta é a característica do dono deste mundo. Né? É a calúnia, a difamação, a mentira. Então, irmãos, a tendência, né,
não é que seja uma palavra de pessimismo, né, que o Senhor quer que passe aqui nesta noite. Vai ser uma palavra otimista, viu, irmãos? Mas que a tendência deste mundo não é de melhora, viu? Mais cedo ou mais tarde, as coisas vão acontecendo aqui. Olha, o povo mais perseguido do planeta, apesar de não ser divulgado, né, são os cristãos. Nós somos os mais perseguidos. E isso não é divulgado, né? Não é divulgado. Você olha aí pelos os meios de comunicação, né? A mídia, né, deste mundo, que são comprometidos com o reino deste mundo, né, ela não divulga, não divulga as questões ligadas à perseguição dos cristãos neste mundo, né? Então, irmãos, nós vivemos conforme Jesus já havia de antemão nos dito, né, que nós teríamos aflições no mundo, que viriam tempos difíceis, né? E a tendência realmente é esta, dos cristãos serem perseguidos, viu? Então, veja bem, estas são as características deste mundo. Não confie, viu, na justiça deste mundo. Tá? Se tem algo que você pretende colocar na justiça, você até pode colocar, mas tem de ser em meio a muita oração. Muita oração. Né? Eu vou falar um pouco mais tarde aqui, eu vou falar um pouco sobre isso daí, a questão da oração. Né? Então, agora, já que o mundo ele está, né, nessa situação toda, tá? O mundo ele jaz no maligno, conforme fala lá, vamos ler 1 João, no capítulo 5. 1 João. Cinco 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Está aí. Né? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, irmãos, por isso que o apóstolo Paulo ele dizia o quê? Ele falava assim, ó, olha, gente, para mim, o morrer é ganho, o viver é Cristo. Né? Então, o apóstolo Paulo ele já sabia disso. É lógico, ele passou para a gente, né, através do Espírito Santo, essa mensagem. Então, o que acontece? Então, já que nós estamos no mundo desse jeito, né, o apóstolo Paulo que melhor seria, né, estar com Cristo, para ele o morrer é ganho, o viver é Cristo. Né? Então, as tendências deste mundo não é melhorar, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir. Né? O que cabe, então, a nós, aqui estando nesta terra, fazer? O que nós podemos fazer? O que o Evangelho nos ensina? Né? Já que, senão seria diferente, assim que você aceitasse Jesus Cristo, né? Senhor já te levava, né? Você ia lá, batizava, no outro dia o Senhor já te levava para você estar com ele. Mas não é isso que a palavra ela nos ensina. Né? Então ela fala, o que a palavra fala? Que nós devemos o quê? Brilhar como astros no meio de uma geração perversa e corrompida. Então Jesus Cristo, o que ele quer fazer? Através de você, ele quer o quê? Ele quer, através de você, que o céu seja povoado. Né?
usado para quê? Para tirar as pessoas do inferno, que estão indo para o inferno, né? Essas pessoas elas serem transportadas para o reino de Cristo. Então, o que acontece? O mundo jaz no maligno. Mas o que Jesus Cristo ele fez? Jesus Cristo ele nos tirou, né, deste mundo, do reino, você estando vivo, tirou deste mundo. Fez com que você não pertencesse a este mundo, mas sim você se tornasse um cidadão celestial. Né? Então, isso está lá no livro de Colossenses, no capítulo 1. Qual foi a oração que Jesus fez ao Pai? Pai, não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Olha só. Né? Então, o Senhor, nesta palavra, ele já disse: ó, o mundo jaz no maligno, o governo deste mundo não é meu, mas eu não quero que tires do mundo, mas que livres do mal. Né? Está lá em João 17. Vamos primeiro em João 17, depois vamos ler o que está em Colossenses. João, capítulo 17. João, capítulo 17, 14 e 15, que diz assim: deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quer dizer, Jesus falou: tirei eles do mundo. Então, Jesus, o que Jesus fez? O rei, ele recusou esse mundo que foi apresentado para ele. Ele recusou. Aí, o que ele fez? Ele estabeleceu aqui a sua igreja. Veja bem, irmãos. Ele estabeleceu aqui a sua igreja para que, através da igreja, você tenha um lugar, um local guardado, protegido por ele, para que você possa estar vivendo aqui na terra. Né? Ele falou: não quer que os tires do mundo. É aquilo, quando eu dei aquele exemplo, então você batizava e já passava para o Senhor. Não, Jesus falou assim: não quer que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, ele tirou-nos deste mundo através, foi um transporte, ele não transportou, né, deste mundo para um outro lugar que se chama igreja. Então, vamos lá, no Colossenses que eu falei, né? Colossenses, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim, ó: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então tá aí. Esse transplante, ele nos tirou das potestades das trevas. Então, o que quer dizer isso, nos tirou da potestade? Desse governo que está neste mundo. Tá? Este governo que está neste mundo. Então, irmãos, ele falou assim: ele vai estar nos livrando do mal, ele está nos dando toda a condição de vivermos aqui nesta terra, livres do mal, né? E nos deu esta incumbência, né, de povoar o céu, levando a tua palavra, quando ele disse: ide pegar o evangelho a toda criatura. Nós esperamos sempre que todo crente esteja pregando o evangelho. Né? Porque por isso que nós estamos aqui. Né? Por isso que nós estamos, por isso que ele nos conserva neste mundo, irmãos. Ele nos conserva aqui para que, através de você, você possa estar povoando o céu. Tá? E é isso que Jesus espera de você.
né? Então, nós pertencemos à igreja. Por isso que ele chama, né, dos teus servos de embaixadores. Eu sempre gosto de falar isso. Nós somos embaixadores porque nós não pertencemos a este mundo, porque esse mundo jaz no maligno. O governo deste mundo não é o governo de Deus. Engana-se aqueles que acreditam que Deus, né, que governa esse mundo. Aqueles que estão sentados em posição de chefes de Estado deste mundo foi colocado por Deus, né, para governar este mundo. Não é assim. Quando a igreja ela quis governar, né, através de quase uma teocracia este mundo, teve problema. No caso, quem não conhece a história aí do próprio catolicismo, né, que tinha uma ampla influência no governo deste mundo, né? Qual foi o resultado? Então, irmãos, então Jesus Cristo, você, o seu papel, né? São dois que eu quero falar aqui nesta noite. Um deles é esse aí que eu estou dizendo, que você seja uma boca de Deus nesta terra, né? Para o quê? Para que mais e mais pessoas sejam transportadas, né, do principado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Depende de você. Tá? Quando Cornélio, né, Cornélio, ele que era as orações de Cornélio, subiu, chegou até a Deus, as orações de Cornélio. Mas só que nem os anjos pôde fazer nada por ele, a não ser falar para ele procurar Pedro. Né? Porque Pedro pertencia à igreja, Pedro tinha condições de fazer algo por Cornélio. Então, da mesma forma, enquanto às vezes as pessoas esperam Deus fazer nelas, Deus quer fazer através delas. Né? Deus quer fazer através de nós. Então é isso. O primeiro ponto que eu quero passar para vocês é isso daí. Olha, você pertence à igreja. Deus não quer te tirar daqui. Ele quer te livrar do mal para que você seja um instrumento dele aqui nessa terra. Né? Às vezes a pessoa fala assim, quem sou eu? Quantos problemas eu tenho? Né? Quantas coisas têm acontecido na minha vida? Quanto sofrimento eu não estou passando? Eu não estou conseguindo cuidar nem de mim mesmo. Como que eu vou cuidar de outras pessoas? Tá? Então, a palavra de Deus fala o seguinte, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se a sua vida não está tendo essas características, é porque está acontecendo algo de errado. Tem algo errado aí. Né? Então, converse com o Senhor, coloca diante dele todas as suas ansiedades, assim diz a palavra, porque com certeza ele vai mudar, né, esse quadro. Sabe, irmãos? Vai mudar esse quadro. Tá certo? E a palavra de Deus nos ensina que você tem que agir a tempo e fora de tempo. Né? Às vezes a pessoa está lá com problema de vista, às vezes é um cego, mas ele vai orar para Deus curar um outro cego. Não interessa, sabe, irmãos? Porque ele confia, não é no poder dele, não é no meu poder que eu posso vencer, mas no poder que vem de Jesus. Né? Por isso que tudo nós fazemos em nome dele. Né? Então, veja bem. Então, o primeiro ponto é. O segundo ponto, o que cabe a nós, então? A questão que eu estou colocando agora é esta, né? Já que o governo desse mundo jaz no maligno, a tendência desse mundo não é melhorar, né? A tendência desse mundo é piorar. Os líderes deste mundo serão levantados pelo diabo, né? Então, o que cabe a nós? Então, já falei uma aí. Uma é que você seja instrumento de Deus aqui, tá? Para povoar o céu. O segundo ponto que quer dizer que a palavra nos ensina.
É o que está lá em 1 Timóteo. No capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Tá aí, né, irmãos? É oração. Tá? Então, veja bem. A oração, o que quer dizer orar, né, irmãos? Orar. Vamos orar. Qual que é o propósito de você fazer uma oração? Por que Deus fala sempre orar sem cessar? Não existe limite para a oração, não tem nenhum trecho, nenhuma parte na palavra de Deus fala assim, não se excedem em orar, não tem isso. Pelo contrário, fala orar sem cessar. Por quê? Porque quando nós oramos, nós esperamos o quê? Que as coisas mudem. Né? Por mais impossível pareça ser o motivo de oração, né? Mas o propósito é que as coisas mudem. Muitas das vezes, quando você não pode fazer mais nada, talvez a maior parte das vezes, né? Você não pode fazer mais nada, você só lhe resta algo, fazer oração. E o propósito é esse, que haja mudança. Né? Então, aqui o Senhor nos ensinou, né, em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele nos ensinou o quê? Que nós devemos orar pelos reis e por todos aqueles que estão em eminência. Né? Então, eu até costumo dizer o seguinte, se você Então, nós não devemos omitir, viu, irmãos? Nos omitir de exercitarmos esse direito que nós temos, independente de qualquer coisa. Tá? Se o Senhor nos ensina a orar por ele, se você pode escolhê-lo, acho que você deve exercer isso daí. Tá? Ou seja, cabe, né, fazermos a nossa parte. Tá certo? Vamos fazer a nossa parte e vamos orar. Orar, né? Para que ainda fala que para que nós possamos ter dias sossegados. Então, quer dizer que tem algo que nós podemos fazer para que haja mudança no nosso governo. Tá certo? 2 pontos aqui. Nós podemos estar lá votando. Ah, mas eu votei, a pessoa me enganou. Mas você exerceu a sua parte. Você fez a sua parte. Né? A omissão, nesse caso, sabe, irmãos, nós podemos entender, já que você pode orar, você pode escolher, eu creio que a omissão não seria o melhor caminho. E veja bem, irmãos, então é necessário que nós venhamos a orar, porque Deus, se Deus nos ensina a orar, o que ele está dizendo? Quando ele nos deu esta orientação, ele está dizendo que faça isso que eu vou mudar a situação. Quando ele fala que é para orar pelos enfermos, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ele quis dizer o seguinte, olha, ore que a coisa pode mudar, ora que a coisa vai mudar. Né? Então, por isso que sempre nos cultos nós temos orado, né, pelos poderes constituídos desta nação. Né? Então, irmãos, vamos sim, nós vamos estar ali, vamos estar orando, intercedendo,
para que nós possamos ter dias sossegados. Ah, pastor, mas você mesmo falou que a tendência é piorar. A tendência é piorar, mas nós vamos fazer a nossa parte. Tá certo? Podemos estar adiando essa piora, né? Agora, com relação à piora, né? Você estando com Jesus Cristo, conforme ele disse, né? Não os tires do mundo, mas livros do mal, que ele vai te livrar do mal, independente de como esteja o país, de como esteja o governo do país, você estará guardado, protegido e com o gozo do Espírito Santo na sua vida e no seu coração. O que Jesus Cristo quis dizer? Quando ele orou ao Pai, o que ele estava dizendo ali? Não quer que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por quê? Porque antes ele disse e a tenham com abundância, a tenham com qualidade. Então, ali o Senhor está dizendo o seguinte, independente de como esteja esse mundo, se você estiver com ele, meu querido, porque ele quis dizer que você não depende da situação que esteja o governo, mas você depende dele, né? Você será abençoado. Então, irmãos, Valdo, exercendo, pois não. eu não sei se travou para todo mundo, mas para mim aqui deu uma travada e eu não sei Travou, pastor. Oi? Travou. Ah, que bom. Então tá bom, continua aí, desculpa. Tá certo. Ficou muito tempo travado? Acho que ficou travado só para mim. Não, travou para mim também aqui. Ah, tá. Ficou muito tempo travado? Só para Não. me botar aqui a fita. Não, um minutinho só, nem isso. Então, tá bom, irmãos. É conforme, né, irmãos? Então, nós vamos fazer aquilo que a palavra nos ensina. Se a palavra nos ensina que nós devemos orar, né? Porque agora nós estamos em tempo, né, irmãos? Nós estamos em tempo de eleição. Nos omitir seria o melhor caminho? Se a palavra nos ensina que nós devemos orar pelos reis e pelos que estão em eminência, então, se nós temos condições de estar escolhendo, nós vamos escolher sim. Né? E vamos também estar orando. Tá certo? Então, vamos fazer aquilo que o Senhor nos ensina. Se Ele nos ensina que nós devemos estar orando, é porque Ele quer mudar e Ele vai mudar. Ele vai fazer, Ele vai realizar. Né? Através do poder que tem a oração em nome de Jesus. Né? Então, oração, quem que acha orar fácil? São poucas pessoas que acham orar fácil. Achar um tempo, né, de estar orando. Muitas das vezes nós oramos quando nós vamos dormir, ali nós já estamos cansados, né? Com sono. Ou quando acordamos também, nós vamos fazer a nossa oração. Muitas das vezes estamos atrasados, né? Mas a palavra nos diz, orai sem cessar, é porque a oração tem um poder extraordinário, né, irmãos? E Satanás sabe disso. Então, continuemos a estar orando, intercedendo, né, por esse país. Né, irmãos? Para que tenhamos dias sossegados nessa terra, em toda a justiça, conforme está escrito na palavra. Né? Por mais que o governo deste mundo está no maligno e a tendência não é de melhora. Conforme eu disse, eu não sei se nessa travada que deu aqui
a conexão, né? Conforme eu disse, né, que independente do governo desse mundo, né, Jesus Cristo, ele vai nos dar a vida abundante, que ele disse, o ladrão não vem senão matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isso aí está em João, no capítulo 10, versículo 10. E ele disse também, né, que não quero que os filhos do mundo, mas os livres do mal. Então, nós estaremos aqui livres do mal, independente do governo desse mundo. Mas se nós temos condições de agir de alguma forma, sabe, irmãos, para fazer a nossa parte, de orar e de escolher, isso daí é algo que cabe nós estarmos fazendo. Né? Nunca nos esquecermos, irmãos, que o propósito maior é a salvação de alma. Né? Você nunca vai usar, né, você nunca vai entrar numa demanda, numa discussão, tá certo? Que venha prejudicar de você levar a mensagem para alguém. Né? Então, isto é necessário, irmãos. Lá no livro de Tiago, no capítulo 17, fala, é um versículo que está muito ligado com... Vamos ler. Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse versículo, eles nos chamam assim, para uma responsabilidade muito grande, né, irmãos? Nós conhecemos o Evangelho. É pecado, né? Então, veja bem, o mundo nessas condições, né, que está, né? Nós, como servos de Deus, nós temos que contar com algo, irmãos, que se chama milagre. Né? E o milagre ele vai acontecer o quê? Através da sua vida em Cristo, da sua fé, né? E através da oração. Porque nós sabemos, nós temos conhecido que Deus ele move no impossível. E o impossível, ele vai acontecer realmente, e ele tem acontecido. Porque você aqui, como Deus fala, que nós estamos como ovelha no meio de lobos. Não é? Então, nós precisamos realmente de milagres sobre milagres. Né? Tem irmãos que falam bênção, nós precisamos de bênçãos sobre bênçãos para estarmos caminhando aqui na terra, cujo reino deste mundo, né, a palavra de Deus tem nos mostrado. Né? Glórias a Deus. Então, esta é a mensagem, né, que eu separei ali para estar trazendo aqui para os irmãos. Então, irmãos, nesse tempo, lembre-se disso. Estamos em tempo de eleição, não vamos nos omitir em orar, né? Nós sabemos como que funciona o reino deste mundo. O reino deste mundo está ligado com mentiras, está ligado com calúnia, está ligado com difamação. Assim funciona o reino deste mundo. E que vem com uma aparência de bondade, né? Assim como Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Os que querem governar este mundo, eles vêm com palavras, né, de mentiras, de engano, tá certo, irmãos? Então, vamos nos atentar com relação a isso daí, tá certo? Então,
vamos nos colocar diante do Senhor, porque nós, o ano que vem nós não sabemos, né, como que será o ano que vem, tá certo? Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que nós, através da oração, sabe, irmãos? Através do amor de Cristo, nós podemos estar mudando, né, as coisas, né? Então, nesse momento, vamos nos colocar agora em oração, amém? Para que o Senhor possa estar nos guardando nesse tempo e que as trevas não tenham poder de forma alguma, né? Estar enganando o povo desta nação, né, irmãos? Vamos então estar orando em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor. Agradeço ao Senhor pela palavra, agradeço pelo Senhor não ter nos deixado órfãos, pelo Santo Espírito que o Senhor tem nos dado. Agradeço ao Senhor e nos colocamos diante do Senhor agora neste momento, para que a tua vontade, que é boa, perfeita e é agradável, esteja nas nossas vidas. Nós queremos colocar na tua presença, Pai, as eleições deste ano, para que Satanás não tenha poder, mas o poder da oração possa estar mudando e transformando todas as coisas, para que, assim conforme o Senhor nos ensina, para que nós possamos ter dias mais quietos e sossegados aqui neste país. Então, nós oramos, eu peço que os irmãos, Pai, que jamais sejam enganados, que nós não sejamos enganados, mas nós possamos ter o discernimento, Pai, estarmos exercitando aquilo que será melhor para esta nação. Então, nós oramos pelos os candidatos, aqueles que estão sendo influenciados pelo diabo, que Satanás sejam repreendidos destas vidas, e nós oramos, ó Pai, por todos eles, e que, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós fazemos esta oração ao Senhor toda a glória, e que a tua misericórdia esteja sobre esta nação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, que o Senhor Jesus Cristo continue, esteja abençoando a todos.